Escutam, né? Agora sim, ok. Ei, que alegria ter vocês aqui. Boa noite, eu sou Luiz Marcelo. Para aqueles que não me conhecem, estão aqui, é um prazer enorme, imenso estar recebendo vocês. Cada um de vocês. Eu quero começar sabendo da onde é que vocês teclam. Quero saber de que diacho, de ponto desse planeta vocês estão teclando, para que a gente possa começar bem aqui. Escrevam aí para mim no chat qual é a cidade que você está teclando. Sorocaba, deixa eu ver. Da onde mais? Boa noite, Brasília. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vindo. Cássia, agora tudo ok, deixa eu ver. Silvana Cristina de Brasília, Cássia de Brasília, Americana Kelly, Ourinhos, Luzia Solange, interior de São Paulo. Da onde é que vocês estão teclando? Digam para mim, para que eu possa estar dando boa noite a todos. São Paulo, Ivana, Elaine está vindo de São Paulo, está teclando de São Paulo. Santa Cruz do Rio Pardo, Rafael. Rio de Janeiro, Ivana. Regina, São Paulo, Nancy, Sorocaba. Muito bom, queridos. Joinville, Lidiane e Marcela. Tive muito nessa cidade. Lidiane, você já vai descobrir por que eu já tive muito nessa cidade. Já vou contar para vocês. Conheço Joinville como a palma da minha mão. Tive no espaço da Antártida, nem sei se existe mais, Antártica. Enfim, tive na Praça Central, tive nos ginásios aí. Edna vem de Sorocaba também. Uau, todo mundo de várias partes de São Paulo, várias partes do Brasil. Teresina, Socorro Campelo vem de, olha lá, de Teresina. Uau, queridos, de vários lugares, eu estou muito feliz. O número sagrado aqui, 22 participantes, e vai crescer, eu sei disso. As pessoas vão entrando aqui, nós convidamos várias pessoas, olha lá, Vitória Espírito Santo, Presidente Prudente, Margarete. Uau, queridos, é um prazer enorme estar recebendo vocês. Vou dizer para vocês que, antes de tudo, quero me apresentar. Muitos de vocês não me conhecem, não sabem a minha história, não sabem que diacho, da onde eu vim ou deixei de vir. As pessoas vão entrando aí. Se vocês puderem liberar a câmera de vocês, vai ser uma alegria imensa estar vendo o rostinho de vocês para que a gente possa estar interagindo. E cidadela cultural, é isso aí, exatamente. Mas eu fui nesse lugar onde não tinha nada, montavam palcos lá dentro. Eu estou falando de 1989, estou falando de muito tempo atrás, né? Eu frequentei essa cidade. Então, queridos, eu sou Luiz Marcelo, tenho 53 anos, e ao longo de 30 anos, basicamente, da minha vida, eu fui bailarino, coreógrafo e diretor cênico, e por isso que eu tive em Joinville. Joinville tem um dos maiores festivais de dança do planeta, né? Ele é muito bem organizado. Hoje se tornou um festival mais burocrático, né? Patrocinado pelo governo federal, etc. E aí a coisa perdeu um pouco o seu encantamento de início. Lá em 88, 87, eu já frequentava. Eu acho que a primeira edição de Joinville é 83, se eu não me engano, 84, alguma coisa assim. E eu fui ao festival, e não só fui ao festival, mas participei desse festival, né? Tive o prazer de ser premiado várias vezes como grupo, né? Grupo com a escola da Verônica Balé, com o Grupo Raça, com o Mário Nascimento, enfim, com vários grandes coreógrafos aí. E depois tive a oportunidade de ser premiado como solista e depois como coreógrafo, né? Como solo feminino profissional. Também fui premiado, eu não sei se tem outros, mas não importa. Eu fui um dos primeiros, ou um dos poucos, que teve essa honra de ser premiado como solista e ser premiado coreograficamente como uma solista. Mas 30 anos eu fiz isso na minha vida, 6 desses anos na Alemanha, né? Tive 6 anos na Alemanha, onde minhas filhas nasceram. Fui lá solista, fui coreógrafo, fui diretor cênico, comecei minha carreira como diretor na Alemanha, né? No que se diz como nessa parte de arte, de dança que eu tive.
Depois retornei ao Brasil e, ao longo do tempo, fui me tornando um terapeuta, um cuidador das pessoas. Fui fazer psicopedagogia clínica e me tornei um terapeuta clínico. E isso eu exerci durante 10 anos na minha vida. Entre Brasília, tem alguns de Brasília aqui, eu tinha um consultório na 313 Norte, durante muito tempo atendi muita gente nesse consultório, fiz muita limpeza energética, né? Eu desenvolvi uma limpeza energética que ajudou muita gente, atendi mais de 4.000 pessoas nesse consultório e pude transformar muitas vidas ao longo desse período. E, a partir de 2019, final de 18, 19, eu fui migrando mais para trabalhar com grupo e me tornar um mentor, um facilitador, e deixar de ser, como ofício, um terapeuta. O terapeuta eu serei sempre, mas, como ofício, deixar de ser um terapeuta. E fui me tornando mais um mentor e criei alguns programas, e, a partir de 2020, comecei a atuar na internet. Hoje eu sou o que eles chamam de um influenciador, sou um youtuber, sou um mentor, sou um facilitador, é isso que eu tenho exercido como função, né? Tem alguns programas aí, alguns de vocês que estão aqui fazem parte desse programa, outros estão me conhecendo pela primeira vez, mas é isso. Bom, acima de tudo, queridos, a minha missão é colaborar com a humanidade no sentido de despertar as pessoas para aquilo que elas precisam fazer na vida delas. Quando a gente fala em prosperar todo santo dia, significa você estar alinhado ao seu propósito, à sua missão. Não é possível, já estou dando a primeira dica aqui para vocês, não é possível você realmente prosperar, ter plenitude na sua existência, se você não estiver conectado com a sua missão de vida e o seu propósito de vida. Às vezes, você está numa fase intermediária para chegar nesse lugar. Mas o que eu trago em todos os meus programas, e não é diferente na Chave Mestra, eu adoro esse programa aqui, nós estaremos durante 3 dias juntos, em que eu vou entregar muito conteúdo para vocês. E esse programa ele foi desenhado para realmente trazer caminhos, mais precisamente 9 caminhos, são 9 caminhos, que permitem que você possa prosperar na sua vida todo santo dia. Né? Exatamente isso. Da mesma forma que você toma banho todo santo dia, que você come todo santo dia, que você dorme todo santo dia, você vai poder estar prosperando todo santo dia. E as pessoas têm um pouco uma ideia equivocada do que seja prosperar. Confundem com riqueza, confundem com abundância, confundem com uma série de coisas, confundem que a prosperidade ela só está na sua vida material, e na realidade não está. A prosperidade ela se dá nas suas relações, ela se dá nos seus projetos de vida, ela se dá sobretudo na sua espiritualidade, além do dogma. Falando em dogma, uma das minhas missões, como missão de vida, como identidade, é libertar as pessoas da onde elas estão presas. Elas estão presas num cativeiro político, religioso e econômico. É isso. E se de alguma forma você se ofendeu com isso, eu não posso fazer nada. O que eu tenho que fazer é falar a verdade para vocês. O meu compromisso é com a verdade, e não é com a minha verdade. É com a verdade daquilo que é, foi e sempre será. Como assim, Luiz Marcelo? Explica assim. O que está além da sua verdade? Uma planta está além da minha verdade. Uma planta está muito além da minha verdade. Uma planta é, foi e sempre será. O macaco era um macaco há 1000 anos, é um macaco hoje, será sempre um macaco. O sol é o sol. A chuva é a chuva, o ar é o ar. Esse é o lugar que é, foi e sempre será. Esse é o meu compromisso maior, de estar trazendo para vocês o que é um sistema que funciona há milênios. O que eu estou desvelando para vocês e desvelarei ao longo desses 3 dias é de um sistema que poucas pessoas sabem e eu acho que muitas pessoas precisam saber. O que eu vou desvelar para vocês é o que pessoas de grandes fortunas, pessoas de grande êxito em relações, pessoas com uma capacidade enorme de network, de fazer contato com as pessoas, uma pessoa com capacidade espiritual sabe e não diz para ninguém. É disso que eu vou estar falando para vocês. É desse lugar
que eu vou estar desvelando e revelando para vocês. São 9 pilares. É muito simples. Fácil? Não, não é. Eu não tenho compromisso com a facilidade. Facilidade é para vagabundo. Ponto. Vocês vão ver muita coisa eu falando aqui, dura. É gente que não quer trabalhar, gente que quer ganhar no mole, que quer jogar na loteria e ficar milionário. Essas pessoas não têm que me escutar. Estou falando com clareza. Pessoas que querem facilidade não têm que estar me escutando. Simples assim. O que eu estou falando são a minha fala, a minha voz, os meus programas vão para um lugar onde as pessoas realmente vão se tornar produtivas, porque pobreza é improdutividade. Eu espero que vocês estejam com um caderno e com um lápis e anotando, porque sabe o alemão? Vocês conhecem o alemão? Eu vou falar quem que é o alemão. Ele mora dentro da gente desde que a gente deu o primeiro sopro na nossa vida. Sabe quem é o alemão? O Alzheimer. Sabe o Alzheimer, o alemão? Ele mora dentro da gente desde pequeno, ele só vai acentuando. E as pessoas não percebem isso. A sua memória é falha. 99% do que eu falar aqui, se eu perguntar para você daqui 5 minutos, você não sabe mais. Não fixa. Vai fixar no seu gravador cósmico. Beleza, tá aí. Mas na sua cognição, você precisa escrever para você depois ler e fazer um resumo. Então, você precisa do verbo precisar, de estar preciso e de necessitar. Está anotando tudo aquilo que for relevante que eu estou falando. Porque senão daqui 5 minutos o alemão te pega e você esquece o que eu estou falando. Simples assim. Bom, se esse começo foi importante para vocês, tocou o coração de vocês e faz sentido para vocês, eu acho que vocês tinham que meter a mão nesse lugar aí, ó, e convidar umas 10 pessoas para estarem aqui. Se o que eu estou falando para vocês faz sentido para vocês, eu acho que vocês têm que agora compartilhar esse link aqui com 10 pessoas, no mínimo 10 pessoas, para que elas estejam escutando aqui. Porque eu não vou estar falando do Fantástico, eu não vou estar falando das ilusões da Globo, eu não vou estar falando aqui sobre bobagens que vai inventar para você, de milagres que vão acontecer, de pílulas mágicas, etc. Eu vou entregar são chaves que podem abrir portas mágicas na vida de vocês, mas que exigem um esforço, exige um sacro ofício, não sacrifício. Eu não estou pregando aqui que vocês se lasquem e sofram. Sofrimento é para quem não entende de dor. Sofrimento é para quem não entende o que é uma dor. Como assim, Luiz Marcelo? Dor é aquilo que a gente sente, ressignifica e está tudo certo. Eu já entendi o que ela é. Pronto. O que é sofrimento? É a pessoa que fica alimentando a dor que teve durante anos e sofrendo com aquilo. Não tem nenhum problema você sentir dor. O problema é você ficar e permanecer na dor que você está. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Então, eu não estou aqui pregando facilidades. Não é facilidades que eu estou pregando para você. É muito trabalho. É ressignificar uma série de coisas na vida de vocês. É entender como que vocês conseguiram lograr sucesso e realização em determinadas áreas da vida de vocês e vocês nem sabem como vocês fizeram isso. Para que você possa replicar. O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma forma de você modelar pessoas que tiveram sucesso e saber como é que elas atingiram esse sucesso. Eu estou falando de grandes nomes. Estou falando de Silvio Santos. Estou falando de Abílio Diniz. Estou falando do Papa Francisco. Estou falando do Cortella. Eu estou falando de pessoas, filósofos, religiosos, espiritualistas, além de dogma. Estou falando de multimilionários. Estou falando de pessoas de alta capacidade de network. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando só de fortuna material. Isso é uma consequência. Fortuna material é uma consequência. Se você não tiver relações com pessoas e grandes ideias, você não fará uma fortuna material. Eu estou afirmando já aqui para você. E te dando um caminho. Para que você prospere financeiramente, você precisa ter relações. E para que você tenha relações, você precisa ter grandes ideias. E esse é o tema. Nós vamos falar hoje de 3 pontos importantes, 3 pilares importantes para que você tenha grandes ideias. Amanhã,
3 grandes pilares para que você tenha muitas relações. E no último dia, 3 grandes pilares para que você concretize tudo isso. Está dividido em 3 dias com 3 pilares importantes. E eu espero que você esteja com seu papel, caneta não, lápis. Por que lápis, Luiz Marcelo? Porque lápis é feito de grafano e propaga para o universo. Caneta fixa e não vai sair daquele lugar. E você quer o quê? Que propague ou você quer que fique preso num lugar? Simples assim a história. Então, queridos, eu espero que vocês tenham uma noite super agradável comigo, que eu possa colaborar com a vida de vocês, que os pilares que eu esteja apresentando aqui no dia de hoje possa realmente transformar. O meu compromisso comigo mesmo é fazer com que as pessoas entrem em uma live minha, uma mentoria minha, e não saiam igual. Se elas saírem diferentes do que elas entraram, uau, eu já ganhei a minha noite. Simples assim. E o meu compromisso é isso. Eu estou dizendo para vocês, se vocês permanecerem aqui até o final, igual vocês não sairão. Igual vocês não sairão. Nós faremos exercícios aqui. O meu nome é Ação. E o meu sobrenome é Produtividade. Esse é meu nome. Você pode me chamar de Ação Produtividade. Esse é meu nome. Porque eu estou de paciência curta, para não falar de saco cheio, de ver pessoas estudarem um monte de coisa e não colocar em ação aquilo que estuda. E achar que o milagre vai acontecer. Eu vou dizer para você quem é o milagre. Você é o milagre. E vou dizer como é que esse milagre vai acontecer. Você entrando em ação. É assim que vai acontecer o milagre. Pegaram a história? Simples assim. Então, o que eu vou fazer é... agora sim. Olha o Steve Jobs aí. Eu sempre falo, caramba, cadê a entidade? Agora está entrando o Steve Jobs aí na sala. Olha lá, o iPhone. Estava achando uma coisa estranha, assim, que o Steve Jobs não tinha entrado na sala. As entidades começam a entrar, os Samsungs, os Motorolas, entende? As entidades começam a entrar na sala. Ai, meu Deus do céu. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nada daquilo que eu estou trazendo para vocês, eu não testei na minha vida e logrei na minha vida. Não é só testei. Testei e logrei na minha vida. Testei e logrei na minha vida. Tudo aquilo que eu estiver trazendo para vocês, orientando, facilitando e pregando, prego, sabe? Italiano, prego é aquilo que você fixa, fixando para vocês, trazendo um novo paradigma. Tudo, absolutamente, eu testei, coloquei na minha vida e fiz a coisa acontecer. Exatamente. Você está olhando para uma pessoa próspera. Se tem prosperidade, você está olhando para alguém que é próspero. Esse é o lugar. E, de novo, prosperidade não é só matéria. Eu já, e ao longo do tempo eu vou estar contando isso para vocês, eu já tive a oportunidade de juntar $100 mil. Eu já tive a oportunidade de pegar um terreno com um prédio de 180 metros quadrados e construir um prédio de 1.000 metros quadrados. De ter 40 funcionários e 400 alunos comigo. Isso não é prosperidade. Isso são realizações que você faz, mas que está muito longe da prosperidade. Muito, muito, absolutamente muito longe da prosperidade. Prosperidade é como você vai gerenciar todo esse lugar. Isso é prosperidade. E eu vou dar esses caminhos para vocês aqui. Todos eles, os caminhos. Hoje 3, amanhã 3, terça-feira 3. Certo? São 9 passos, 9 pilares importantes que vocês precisam construir na vida de vocês. Agora, eu vou dizer uma coisa. Nada, absolutamente nada, nada, um N bem grande, bem grandão, nada, absolutamente nada, você vai construir na sua vida sem a espiritualidade junto com você, sem propósito e conceito. Pode esquecer. Você não vai lograr nada. Tudo que você lograr que não esteja com propósito espiritual e filosófico conectado, não se sustentará. Será um prédio construído em terreno arenoso.
Eu estou dando chaves importantes para vocês já aqui, hein? E eu espero que vocês estejam anotando, porque vocês vão esquecer isso que eu estou dizendo. Anotem tudo que eu estou colocando para vocês. Tudo que vocês forem construir, relações, matéria, profissão, objetivo de vida, precisa ter um propósito filosófico e espiritual. Precisa estar conectado com a espiritualidade. Uma das coisas que eu venho trabalhando em todos os meus programas, Aliança 559, MIT 4S, 12 em 12, Plan 24, todos, absolutamente todos, é conectar a matéria à espiritualidade. Elas não vivem separadas. A humanidade separou isso. O que é espiritual e o que é material. E esse é um dos pepinos que nós temos que resolver aqui. Juntar e entender que isso é uma coisa só. Você ter uma matéria espiritualizada e um espírito materializado. Tem muitos que chegaram nesse plano e não chegaram nesse plano, que só estão encarnados, mas continuam no mundo de lá, negando a matéria. Negando a matéria. E tem muitos que chegaram aqui e esqueceram o mundo de lá, esqueceram a sua espiritualidade, e que vivem na matéria e na ilusão da matéria que é efêmera. Você chega sem nada nesse planeta e vai embora sem nada desse planeta. Eu vou repetir. Você vem sem nada para esse planeta, pelado, de maré de si, e vai embora sem nada. Aliás, se vocês nunca perceberam, vocês já foram um bebê, tá? Sabe um bebê fofinho, lindinho, que você olha com a infinita possibilidade? Você já foi um bebê, com essa infinita possibilidade. E você precisa olhar quais foram as distorções que a vida causaram em você. Porque se você olhar para alguns seres humanos, eles continuam um bebê fofinho e lindo. Maduro, hein? Próspero. E continua vivaz como um bebê. Alegre. Prosperando. E outros estão carrancudos, tristes, deformados. E é possível você restituir esse lugar. Você restituir a inocência. E isso é conexão com a espiritualidade. É você amolecer o seu coração. É você deixar seu coração molinho e confiar no sagrado. Eu não estou falando aqui de religiosidade, hein? Eu não estou falando de dogma aqui. Eu estou muito além do dogma. Muito além do dogma. Eu estou falando de uma conexão direta com o sagrado. Você não vai fazer nada. E o primeiro caminho que você precisa é resgatar esse lugar. Resgatar verdadeiramente. Resgatar esse lugar não é ficar pedindo pelo amor de Deus alguma coisa. Não. É você render graças com tudo que você já tem. Amanhã nós falaremos muito sobre isso, sobre o que é abundância. Mas eu já adianto para vocês. A abundância, ela já existe. Não te falta nada. Não te falta nada. E na hora que cair essa ficha para você, vai facilitar muita coisa na sua vida. Muita coisa vai facilitar na sua vida. Que não falta nada para você. E os impedimentos que você tem, é você mesmo que cria. Porque já tem tudo aí. Deus deu a visão, que é o que nós vamos ver hoje, e já deu a provisão, que é o que nós veremos amanhã. E você precisa entrar em ação, que é o que nós veremos amanhã. Para você concretizar, que é o que nós veremos depois de amanhã. Eu vou entregar tudo para vocês. Cada centavo, cada cantinho, tudo eu vou entregar para vocês. Os 9 pilares, como executar esses 9 pilares. Eu não vou deixar nada. Absolutamente nada. Vocês vão entender tudo, absolutamente, que precisa para colocar. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sorte não existe. Sorte é a desculpa dos ignorantes. Sorte e azar é a desculpa dos ignorantes. É aqueles que ignoram o que realmente é o universo e o processo do universo. Não existe sorte. Existe a pessoa entender quais são seus talentos, quais são suas virtudes. Existe a pessoa entender como o universo funciona, como uma planta se gere, como uma semente sabe que é semente e não cresce para baixo, cresce para cima. Como que um esperma sabe que é esperma? Como um coração descobre que é um coração? Existe uma inteligência no universo
além da compreensão ridícula humana. E você precisa entender esse lugar. Que a inteligência vem além do intelecto humano. Se você ficar na sua intelectualoide, tentando descobrir na sua cabeça, você está ferrado. Você não vai fazer absolutamente nada. Você precisa entender os sinais que já estão aí, de como uma ave se frutifica, de como uma galáxia nasce, de como um átomo se interage com outro átomo, como que prótons, elétrons e nêutrons funcionam, como a vida funciona pela vida em si. Se você começar a entender isso, vai facilitar muito a sua vida. Esse é o lugar em que você sai da sua condição humana e vai para uma condição além da humana, que você vai entender o que é, foi e sempre será. É fácil? De novo, não é fácil, mas é simples. E a minha linguagem tem sido cada vez mais simples. E vocês vão entender isso daqui. Eu vou estar trazendo os 3 primeiros pilares hoje. Amanhã mais 3 e 3 no último dia. Vocês vão ter todos os 9 pilares. E não é por um acaso, não existe absolutamente nada além do número 9. Não existe nada além do número 9. Número 9 é o número maior que existe. 3, 6 e 9. Vai estudar Tesla. Não vou entrar nisso aqui. Escrevo aí, Tesla, 3, 6 e 9. E vai pesquisar um pouco sobre isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês vão encontrar muitas chaves nesse lugar. O fato é que 9 é um número sagrado. 9 é um número sagrado. 3 é um número sagrado. E nós estamos falando do quê? Do quadrado de 3, quando a gente fala do 9. É desse lugar que nós estamos falando. 9 pilares. Como é que a gente volta à unidade? A partir desses 9 pilares. No 10º, 10 que reduz a 1. E você volta à unidade. Pegaram a chave? Quem é o 10? Você, cara pálida, é o 10. Você atuando nos 9 pilares, você é o 10. Se você atuar nos 9 pilares, sendo a 10ª energia, você volta à unidade. Eu vou entregar tudo aqui. Eu estou dizendo para vocês. A minha pegada é a ação. Isso é uma outra questão. Como vocês vão entrar em ação é uma outra questão. Se você tem condições de entrar sozinho em ação, se você precisa pegar na minha mão, você precisa pegar na mão de um terapeuta, de um psicólogo, de um mentor, de um programa, é uma outra questão. Mas eu vou entregar todos os caminhos para você. E já estou entregando todos os caminhos aqui para você. Todos. Absolutamente todos. Desvelando todos. Agora, por que eu falei da sorte? Por que eu trouxe essa questão da sorte? Me lembra o meu encontro com o Bernardinho. Bernardinho do vôlei. Encontrei com ele. Eu era diretor de uma companhia de dança que eu desenvolvi. Eu ensaiava no ginásio de Ibirapuera e a seleção masculina de vôlei foi treinar. Eles iam jogar no final de semana a Liga Mundial de Vôlei e eles estavam lá treinando no ginásio. E vi o Bernardinho andando, solto como um passarinho. Eu falei, por que não falar com esse cara? Colei nele. Pô, Bernardo, tudo bem? Cara, primeiro, bom, você já escutou isso muito. Gratidão pelo serviço prestado. Sou um fã incondicional seu. Cara, muito legal tudo que você faz. E, bom, te assisto desde que você foi medalha de prata, etc. Enfim, contei um pouco a história que eu tinha com ele e disse o que eu era. Eu sou um diretor de uma companhia de dança que tem 18 profissionais da saúde que cuidam dos bailarinos como uma companhia, como um time de voleibol, de futebol, etc. Papá. É um projeto que eu estou embarcando, uma visão que eu tenho. Ele falou, uau, cara, que incrível isso, porque o bailarino realmente ele é um atleta, ele precisa ser olhado como um atleta. Eu falei, exatamente. E fomos tomar um café. Né? E ele falou, bom, o que eu posso te ajudar? Que você pode... Como é que eu posso colaborar? Falei, Bernardo, eu acho que primeiro aprofundando essa nossa conexão e depois a gente aprofundou isso, mas hoje eu quero saber, queria saber um pouco mais o que você fala sobre sorte, porque eu li no seu livro que você diz que sorte é a pessoa estar preparada para a oportunidade quando bate na sua porta, né? E a oportunidade está batendo na nossa porta o tempo todo.
o tempo todo. A gente não vê, mas ela está batendo. E a gente geralmente está despreparado, está bestando, está moscando, está olhando para o céu, né? E não aproveita essa oportunidade. Falei, avança um pouco, Bernardo, né? O que você pode dizer mais para isso? Luiz, o que eu posso te dizer é que, para você se preparar, você precisa se qualificar. As pessoas acham que é fácil, entende? Mas não é. É simples, mas não é fácil. Você precisa se qualificar naquele lugar todo dia. Todo dia. E você sabe disso, você é um bailarino. Como é que você fez os passos de dança? Todo dia executando. Não é que nem a gente, cortando bola todo dia, cara. Sobe e bate na bola, sobe e bate na bola, corrige, testa e treina todo dia. Esse é o lugar. Você se preparar, é esse lugar. Agora, você precisa entender seus dotes. Como é que você vai querer ser um profissional de voleibol, sendo que você tem 1,50 m? Não vai dar bom. Não vai funcionar. Cada um dentro da sua especificidade. Você precisa entender os seus talentos, suas virtudes. Se você tem 1,50 m, você não vai ser um jogador profissional de vôlei. Você pode jogar muito bem vôlei, amadoramente, etc., aprender, mas você não vai ser um profissional de vôlei. Então, por mais que a oportunidade bate na sua porta, você pode estar dentro de um time de voleibol sendo um treinador, sendo um preparador físico, sendo um cara, entendeu? Que esteja né, na alça, mas não no time. Você precisa entender quem você é e repetir isso todo dia, senão não funciona. Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque a espiritualidade é algo que sempre bateu na minha porta. Sempre esteve presente na minha vida. Esse é um talento que eu tenho. Esse é um lugar que eu tenho, que já veio comigo, veio, sabe? Quando você compra um carro e já vem de fábrica, a configuração original de fábrica. É isso, conexão com a espiritualidade. O meu primeiro contato com a espiritualidade, né, foi com uma tia minha. Eu tinha 5 anos de idade. Minha querida e amada tia Miniguina. Miniguina, olha o nome dela. Né? Tia Miniguina. Tia Miniguina era casada com um primo da minha mãe. Nem parente era, nem xará. Mas era mais parente e mais xará. Era uma grande amiga da minha mãe. E a tia Miniguina ia na minha casa visitar a todos nós. Ela gostava de estar com a minha mãe e estar com a gente. E eu lembro da tia Miniguina contando histórias para mim. Eu lembro da tia Miniguina me colocando no colo e me ninando. Eu lembro da tia Miniguina me ensinando a arear uma panela, colocando o banquinho para eu sentar e me ensinando a lavar uma louça e arear uma panela. Arear mesmo, foi a primeira vez que eu areei uma panela. Eu tinha por volta de 5 anos. E um dia vem a notícia que a tia Miniguina tinha tido um infarto fulminante e partiu, né? Com pouca idade, ela já com uma idade avançada, mas também não era tanto, mas naquela época ela devia ter por volta de 60 anos. Tia Miniguina parte. E, sinceramente, eu não lembro se me perguntaram, se eu pedi, mas eu sei que eu fui no velório da tia Miniguina, né, com 5, 6 anos de idade. E lembro de ver o caixão, lembro de toda a cena, as pessoas que estavam envolvidas nesse lugar, mas o que mais me marca, pensando nisso hoje, é que ninguém precisou explicar para mim o que estava acontecendo ali. Para mim estava muito claro tudo o que estava acontecendo ali. Que a tia Miniguina tinha partido, que aquilo era simplesmente um corpo. Eu não sabia que era alma, eu não sabia de nada disso, mas eu sabia o que estava acontecendo. Medo, zero. Zero. E compreensão total. Isso é conexão com a espiritualidade. Ninguém precisava explicar comigo. Quando você está com uma conexão com a espiritualidade fina, não importa com 5 anos, com 30, com 40, com 50, ninguém precisa explicar para você o evento que está além da matéria. O evento que está além da matéria. O que rege a matéria é o sutil, é a energia sutil. Nada que é material é movimentada, é animada por ela mesma. Ela precisa de uma energia sutil dentro dela para ser animada. Então, por exemplo, esse copo, essa taça, para ela ser animada, o que precisou? Da água. Perceberam? Isso está animando essa taça, senão ela é só uma taça. E o que vai animar esse conjunto? Eu pegar ela e beber. Certo? Se não fizer isso, ela vai ser transmutada.
vai ser transmutado primeiro o sutil. Olha a chave aqui. Primeiro vai ser transmutado o sutil, ou seja, a água vai evaporar. E depois de anos, a taça vai voltar ao pó. Por algum processo, ela vai se decompor. Porque vai criar fungos e ela vai começar a se decompor. E vai virar matéria, novamente, orgânica, além dessa taça. Então, nada, absolutamente nada que é material é animado por si só. Precisa de uma energia sutil que anime ela. Seu corpo físico é a mesma coisa. Tem uma energia sutil que anima seu corpo físico, senão ele é um corpo inanimado. Um corpo inanimado é o quê? Um cadáver. Um cadáver. E quem que anima esse corpo? Você, cara pálida. Você anima esse corpo na qualidade de alma. Você é uma alma encarnada nesse corpo, que é regido por quem? Ou deveria ser regido? Pelo espírito. E eu não estou falando de religiosidade, hein? Eu estou falando de sistema. Eu estou falando como acontece em tudo. No seu corpo físico, nesta planta, e uma galáxia, no Sol, nesta taça, tudo. Você tem uma energia espessa, você tem uma energia sutil, que rege essa energia espessa, e uma energia única. Uma energia do todo, que você pode chamar de Od Revavirê, você pode chamar de Jeová, de Oshua, o nome que você quiser. Jeová, Maomé, não importa o nome que você vai chamar. Ela que deixa viva essa energia sutil, a alma. E a alma está regendo esse corpo físico. Então, isso para mim era muito claro com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Ninguém precisava me explicar. Eu sabia explicar isso tudo que eu estou falando, que é uma forma racional para atingir o racional de vocês, metodológico? Não, mas eu sabia o que estava acontecendo. E aquilo foi de cortejo para o Araçá, cemitério do Araçá, na Consolação. Tem gente para entrar na sala. No Araçá. E eu lembro exatamente o local, que é um local no canto do cemitério do Araçá, na Consolação, e o enterro acontecendo da tia Miniguina, né? E estava claro para mim tudo o que estava acontecendo ali. Exatamente tudo o que estava acontecendo ali. Então, o que eu quero dizer é que esse é um talento meu. Esse é um lugar em que eu não precisei fazer muito esforço para poder estar em contato. Com 9 anos de idade, eu fui escutar meu primeiro satsang, que é uma reunião hindu, em que você fala sobre a verdade. Eu fui nessa reunião, pedi para ir, porque meu irmão tinha começado a meditar, frequentava, e aquilo me causou curiosidade, e eu fui escutar um satsang com 9 anos, e ninguém precisava me explicar o que estava acontecendo ali. Cada palavra que estavam dizendo tocava meu coração, arrepiava minha alma, a mim mesmo. Então, esse é um lugar em que eu sempre tive. Eu tive uma infância em que eu tive que viver e me virar sozinho. Eu e quem? Deus. Me colocou nessa condição. Eu, com 5, essa mesma idade, 5 anos e meio, 6 anos e meio, eu andava quase 2 quilômetros para ir para a minha escola, sozinho. Compreendem que isso está conectado à minha missão? Aquilo que eu tive na infância está conectado à minha missão. Então, vocês precisam olhar como é que foi a infância de vocês. Vocês precisam olhar como é que foi a história de vocês lá atrás. Qual foi a dificuldade que vocês tiveram lá atrás? De criação, da vida que te colocou. O que é que você compreendia nesse lugar? Você precisa olhar para esse lugar, porque está diretamente ligado com a sua missão. Está diretamente ligado com a sua identidade, com aquilo que você é, simplesmente. Muito bem. Acho que a gente começou bem, né? Começamos bem. Muito bem, queridos. E eu vou trazer aqui o primeiro pilar para vocês, tá? Primeiro pilar, que ele é super importante e ele está conectado a tudo isso que eu acabei de trazer para vocês, ok? Se vocês tiverem a oportunidade de estudar
Se vocês tiverem a oportunidade de estudar, eu queria que vocês ficassem atentos às pessoas que estão entrando aí. Ó. Tinha outra pessoa que eu liberei agora, tá? Vocês estejam realmente atentos. Deixa a lista aberta de pessoas, de participantes, que aí vai ficar piscando lá na história. Então, tem que ficar olhando para isso. Se está aberto, tem que estar olhando para esse lugar, tá? Por favor, ok? Para que eu não fique olhando para esse lugar e desviando minha atenção e possa dar plena atenção a todo mundo aqui. Ok, gente? Muito bom. E lembra, só se ofende aquele que não é humilde. Só não recebe repreensão com dignidade, coração molinho, aquele que tem que defender alguma coisa. Se não, tá tudo bem. Recebe, é orientado e segue o caminho. Beleza? Muito bem. Então, aqui um pequeno desvio de rota, mas importante, e todos nós temos que escutar isso, inclusive eu. Ok? Então, amados, eu vou falar sobre o primeiro caminho, o primeiro pilar, e talvez o mais importante. Todos os outros 8 pilares são sustentados por esse pilar. E vocês precisam compreender muito claramente esse pilar, que eu vou trazer para vocês. Se você teve a oportunidade de estar estudando grandes filósofos, grandes mentes, estou falando como Einstein, como Napoleão Hill, estou falando como Sócrates, como Platão, estou dizendo como Tim Haver, estou falando sobre Bob Proctor, como Tony Robbins, são grandes mentes filosóficas, grandes mentores, que deixaram suas contribuições ou estão ainda deixando suas contribuições. Mas, mais que isso, se você estudar a fundo o que as religiões, budismo, espiritismo, hinduísmo, catolicismo, todas as grandes religiões vão trazer a mesma coisa. A mesma coisa, elas comungam do mesmo lugar que eu vou trazer para vocês, tá? O mesmo lugar, ok? O que esses lugares falam para nós? Se você for estudar, o que tem em comum nesse lugar? Que você precisa aprender a visualizar aquilo que você quer. Se você for olhar, se você for estudar, assistir O Segredo, que foi algo que ficou marcado em 1995, 95 não, 2005, né? É um documentário, chama O Segredo, que reúne pessoas da física quântica, grandes filósofos, grandes players aí do mercado, né? Ali está o Bob Proctor também, etc. Né? O que eles falam? O poder da visualização. O poder da visualização. Se você for ler O Segredo de uma Mente Milionária, está falando do quê? Visualização. Se você for olhar Uma Mente Brilhante, poder da visualização. Quem pensa enriquece, poder da visualização. Se você for estudar tudo de Napoleão Hill, ele está falando sobre o quê? Poder da visualização. Microfone aberto. Ele está diretamente conectado. Deixa eu só ver se eu... Só um minuto, gente, por favor. Preciso mudar uma configuração aqui. Pronto. Vamos lá. Estão me escutando, né? Está tudo em ordem, né? Aí, ok, legal. Então, o que esses grandes players falam? A mesma coisa, né? O poder da visualização. Se você entrar e assistir esse documentário, que é fantástico, eu indico a vocês que vocês assistam O Segredo várias vezes, não uma vez só, várias vezes, né? E que eliminem essa questão deles estarem reforçando a questão material, como você conseguir uma mansão, como você conseguir $1 milhão. Tira isso. De novo, lembra? Olha o que está sutil regendo aquilo. Não olha para o que está visível, olha para o que está invisível, o que está por trás daquela mensagem que eles estão trazendo. Só que o que eles trazem como algo
em primeiro plano, é o poder da visualização. É você visualizar. Trazem técnicas de visualização, etc. Papá. E falam sobre o poder da atração. São duas coisas que eles falam muito, né? O poder da atração, do imã, de você estar atraindo as coisas para a sua existência. São duas coisas que eles trazem ali com muita clareza, né, dentro, e mostrando exemplos de pessoas que lograram sucesso, etc. A pergunta é, quer ver? Ó, quero fazer uma enquete aqui, né? Quem é que assistiu O Segredo aqui? Coloquem para mim no chat, escreve lá, eu. Se você assistiu O Segredo, coloque eu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coloque aí para mim. Não pense que já está ótimo. Eu quero que você escreva se você assistiu. Escreva aí, é importante para a gente fazer uma métrica aqui. Até agora, 12 colocaram que assistiu. 13. 14. Quem mais? Ó, nós já temos aqui uma métrica, certo? 50%, 60% de vocês assistiram O Segredo, certo? E quem conseguiu materializar aquilo que O Segredo prega? Coloque aí. Eles não trazem uma metodologia? Trazem uma metodologia. Quem escutou aquilo, colocou em prática e concretizou? Conseguiu sua casa, etc. Eu consegui. 1, 2, 3, 4. Thaís, alguma coisa? 5. 5. Então, nós somos 30 aqui. Cássia, muitas coisas. Então, vamos colocar aqui que sejam 10 pessoas, tá? Sei lá, 9 pessoas, né? Dali, tá certo? Muito bem. Então, alguns colocaram algumas, né? E aí eu posso aprofundar essa pergunta, né? Se você conseguiu em alguns lugares, por que não conseguiu em todos os lugares? Se você conseguiu uma vez, por que você não conseguiu a segunda? Essa é uma pergunta interessante, né, de estar pensando e respondendo. Né? Será que eu entendi mesmo o sistema? Ou será que eu já estava próximo daquilo e, de repente, aconteceu? Porque já estava em curso aquilo para acontecer. Se eu entendi como faz um bolo, eu faço o segundo bolo. Não tem como eu fazer um bolo e não fazer a segunda vez o bolo. Percebe o que eu estou dizendo? A história. Então, ali falta uma chave importante, que, na realidade, eles trazem. E se vocês assistirem de novo, com as informações que eu vou estar trazendo para vocês, com as informações que eu estou trazendo para vocês, juntar esse elemento que nós vamos falar hoje, vocês vão ver que faz muito sentido e que as coisas começam a mudar a figura. E muito do que eles trazem lá, vocês vão ampliar com tudo o que eu estou trazendo aqui, ok? Então, primeira coisa que eles fazem é o quê? O poder da visualização. O segundo é o quê? Da atração. Ó, se você estiver vibrando na negatividade, o universo vai te dar negatividade. É o que eles falam. Se está vindo conta para pagar e você está preocupado com a conta a pagar, vai vir mais conta a pagar. Parece o cara lá pegando a conta no correio, etc. Papá. Se você estiver preocupado do cara gostar da sua piada ou não, isso vai ser um problema, porque vão continuar não gostando da sua piada. Aí mostra o cara lá contando a piada, as pessoas se ridicularizando ele, etc. Cenas do documentário. E a partir do momento que ele começa a se ver contando a piada e as pessoas dando risada, muda tudo e o cara vira um comediante. Isso mostra no documentário. A partir do momento que o cara, ao invés de ficar olhando para as contas, ele faz um cheque de 1 milhão e ele começa a olhar o cheque de 1 milhão e não liga mais para as contas que estão vindo, a vida dele começa a mudar. Isso é o documentário, está mostrando lá o documentário. Que você tem que vibrar positivamente, porque o universo vai te mandar aquilo que você está vibrando, como um imã. Eu estou resumindo a história. E que você tem que visualizar. Aí lá no filme mostra o cara num carro, o cara numa sala, numa poltrona reclinável,
E ele lá mostrando, não sei o que, ele dirigindo o carro dele, como se ele estivesse numa Ferrari, e tarará, tatatá, e de repente ele pensa, um elefante, e aí aparece o elefante na sala dele, e faz um cocôzão na sala dele, o elefante. E aí o que eles falam? Espera um pouquinho, não é assim. Você visualizar não significa que vai acontecer no mesmo momento, porque não pode, porque de repente você não está preparado. Para você ter um elefante, você precisa estar no Saara, você precisa estar na savana, você precisa estar num lugar apropriado para que você materialize um elefante. Não pode ser na sua sala. Para você ter 1 milhão, você tem que saber gerenciar 1 milhão, porque senão você vai perder esse 1 milhão. O universo não vai te dar algo que você não sabe gerenciar. Ele vai te dando aos poucos para que isso vá sendo construído. Nada disso eles falam isso no filme, no documentário. Nada disso que eu estou dizendo para vocês. Certo? Que é o sistema, como que aquele sistema acontece. Mas tem algo além disso que é o primeiro pilar. Primeiro pilar, que é importantíssimo. E qual é o pilar? Pilar da vontade. Esse é o pilar. Primeiro pilar que nós vamos falar, que eu vou estar trazendo para vocês. Nada, absolutamente nada, você vai fazer que você não faça com vontade. Eu vou repetir para você. Você não fará absolutamente nada na sua existência que você não está com vontade de fazer. E tudo que você fez na sua vida, eu estou falando de ação, tudo que você fez na sua vida, absolutamente tudo, tem uma vontade por trás. Tudo, absolutamente tudo. Todas as ações, tudo que aconteceu na sua vida, porque o acontecimento tem a ver com uma ação, tudo com T maiúsculo, veio de uma vontade. Veio de uma vontade, a partir de uma vontade. Certo? Tudo, absolutamente tudo, veio a partir de uma vontade. Então, nada que você quer concretizar, nada vai acontecer se você não tiver uma vontade concreta na sua vida. Isso é o primeiro lugar que você precisa desenvolver, a sua vontade real. Quando o cara fala de um carro, ele tem vontade daquele carro. Antes dele visualizar, ele teve vontade do carro. Quando ele fala do elefante, quando ele fala de ele virar um comediante, precisa ter uma vontade. Se a vontade dele estiver conectada ao ridículo, se a vontade dele estiver conectado a viver o ridículo, a viver o bullying, por qualquer motivo na vida dele, porque ele está reforçando algo que sempre fizeram na vida dele, ele precisa ser alimentado para ser reconhecido naquele lugar. Eu sempre fui ridicularizado. Se eu passo a não ser ridicularizado, quem eu sou? Percebem? Eu perco a minha identidade. Se eu sempre fui chamado de gordinha e passam a não me chamar mais de gordinha, quem que eu sou? Então eu tenho que ficar reforçando a gordinha dentro de mim, porque senão eu perco a importância na humanidade. Percebe a vontade por trás que eu estou dizendo para vocês? Tudo, absolutamente tudo que aconteceu na nossa vida, na nossa existência, aconteceu por uma vontade. Mesmo que você desconheça ela. O contrário é verdadeiro. Tudo que você quer que realize na sua vida precisa ter uma vontade por trás. Precisa ter uma vontade clara, escarrada. Precisa ter uma vontade explícita. Precisa ter uma vontade contundente. E vontade é diferente de desejo. São coisas distintas. Desejo é algo, vontade é outra coisa. São coisas distintas. Como assim, Luiz Marcelo? Vou explicar para você. Desejo é algo que você realiza e pronto, some. Eu tenho o desejo de ter um carro. Você tem o carro, e aí? Para onde foi o desejo? A não ser que você queira ser um piloto, e aí um carro tem que ser melhor do que o outro, e você vai desejar um outro carro, você vai ter vontade de ter um outro carro melhor, ou você é um colecionador de carro. Se você quer um carro, a hora que te dão um carro, acabou. Isso é um desejo. Isso não é uma vontade. A vontade, ela está diretamente ligada à sua missão de vida. Sua vontade está diretamente ligada à sua missão de vida. Diretamente ligada à sua missão de vida. A sua identidade, ao seu propósito.
nada, absolutamente nada, que não esteja ligada à sua identidade, vai se sustentar. Vai ser efêmero, vai passar na sua existência, não vai deixar marcas profundas, não vai fazer sentido. Então, a vontade, ela está diretamente ligada ao sentido daquilo. Você precisa do verbo precisar, né? Você precisa deixar isso preciso e que seja preciso, né? Na sua história, naquilo que você vai concretizar. Precisa ter sentido. Se não tiver sentido claro, isso não vai ser realizado. Esse é o primeiro pilar. Porque os outros todos os pilares vão estar baseados nele. Ele vai ser o norte e a direção. O norte e a direção. Então, não adianta você querer visualizar se você não sabe se aquilo é um desejo ou uma vontade. Se aquilo está alinhado realmente com um fundamento na sua existência. Às vezes, você está querendo uma coisa, e você está desejando alguma coisa e querendo concretizar algo que está completamente fora e que poderia ser muito mais fácil. Como assim, Luiz Marcelo? Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa decide subir o pico do Himalaia. Vou subir o Himalaia. Vou escalar o Himalaia. O Everest. Melhor. Vou escalar o Everest. Bota na cabeça que vai escalar o Everest. Treina 4 anos para poder estar sendo capacitado para subir o pico do Everest. Aí, uma semana antes do cara subir, vem uma coletiva de imprensa para dizer por que ele vai subir. Ele vai dizer qual é a história dele, vai responder perguntas, etc. E uma repórter curiosa pergunta para ele, qual é a sua motivação? Por que você decidiu subir o pico Everest? A pessoa pensa um pouco, esse homem pensa um pouco e diz, porque eu quero ser famoso. É importante eu ser famoso. E a pessoa, não contente, pergunta para esse alpinista, e por que você quer ser famoso? E esse alpinista diz, porque eu quero que a minha mãe tenha orgulho de mim. E a pergunta que fica, que não quer calar, é se a pessoa precisa subir o pico Everest para a mãe ter orgulho dele. 4 anos de treinamento, correr risco de vida, mobilizar não sei quantos milhões, não sei quantas mil pessoas, porque ele quer que a mãe tenha orgulho dele. Essa é a pergunta. Se a sua vontade não estiver alinhada, e não importa para quê, eu estou dando um exemplo, pode ter vários exemplos. Eu quero ter filho. Por que você quer ter filho? Ah, porque a humanidade tem filho. E por que a humanidade tem filho? Para a multiplicação da espécie. Eu quero multiplicar a espécie? Você entendeu? Essa é a pergunta. De repente, não. Eu estou querendo ter filho porque todo mundo tem filho. E eu não quero ser diferente de ninguém na história. Percebem a história? Então, a vontade é algo primordial. Você alinhar a sua vontade é algo primordial na sua existência. Não adianta você querer concretizar nada como carreira, como projeto, como objetivos de vida. Não adianta você querer concretizar uma quantidade de dinheiro, uma casa, bens materiais. Não adianta você querer concretizar relação íntima ou relação de network se não tiver um propósito. Lembra que eu falei no começo? Tudo precisa de um propósito com um conceito filosófico e espiritual. O que vai alinhar a sua vontade, realmente, é você colocar um propósito real nessa história. Um conceito filosófico e espiritual. A sua vontade precisa estar alinhada a um conceito filosófico e espiritual. Não importa o que.
Ah, eu quero uma Ferrari. Não importa se você quer uma Ferrari. Por quê? O que está conectado essa Ferrari a um conceito filosófico e espiritual? Você precisa perguntar isso. Qual é o conceito filosófico de eu ter uma Ferrari? Para eu fazer network? Porque eu quero subir padrão e quero estar com pessoas desse mesmo nível? Isso é filosófico. Porque as pessoas que têm as chaves, as maiores chaves do mundo, também andam de Ferrari? Porque eu quero me deslocar mais rápido? Isso são todos conceitos filosóficos da história. Um porquê filosófico e um porquê espiritual da história de ter uma Ferrari. Você precisa descobrir dentro do seu projeto. Ah, eu quero, porque é uma questão egóica minha. Tudo bem, você pode até lograr esse lugar, mas não sustenta. Precisa ter um fundamento espiritual nesse lugar. Porque eu quero tocar mais pessoas, que as pessoas precisam ver que cada um pode conquistar uma Ferrari, porque todos deveriam ter uma Ferrari e eu também vou ter uma Ferrari. Porque a Ferrari é uma questão nobre, com metais nobres, com tecnologia nobre, e eu quero experimentar esse lugar. Eu preciso entrar em contato com esse lugar. Pronto. A casa, a relação, o projeto precisa estar conectado diretamente com uma vontade real. Pegaram esse lugar? Tá? E a pergunta para que você desenvolva esse lugar é para quê e por quê. Então, eu quero que agora vocês coloquem aí um objetivo, algo que vocês queiram concretizar. Peguem coisas simples, tá? Porque o que eu vou estar trazendo para vocês, vocês podem replicar isso em qualquer outro lugar. Pegue algo muito simples, tá? Ah, eu quero viajar para Ubatuba. Você entendeu? Ah, eu quero um forno novo. Eu quero 2 novas amizades. Eu quero, sei lá, começar a fazer pilates, né? Olha lá, quero ir para Disney, a Hebe, por exemplo. Né? Pelo que eu estou entendendo, Disney é isso. Então, não importa. Pegue aí um objetivo, algo que você olhe e fale, cara, isso aqui é uma coisa que eu tenho vontade, sempre tive vontade de fazer, quero começar a dançar, por exemplo. Coloque aí, qual é uma vontade que você tem? Qual é uma vontade que você tem? Certo? E agora eu quero que você coloque aí, ó, a ação é isso. Se for dançar, por exemplo, ó, Nancy, ir para Paris. Então, qual que é a ação? Quero ir para Paris. Essa é a ação. Exercitar pilates, ó, quero fazer pilates. Por exemplo, a Sônia, né, Marcelino. Então, coloque aí a ação. Isso é uma ação, ok? Que você está fazendo. Ação. Beleza? Agora, você vai fazer uma pergunta simples. Para que e por que você quer fazer isso? Por que e para que eu quero ir para Paris? Por que e para quê? E você vai escrever embaixo o porquê e para quê. Ok? O porquê e para quê eu quero ir para Paris. Ou por que e para que eu quero Pilates? Por que e para que eu quero um escritório? Por que e para que a Disney? Bora, Vera Lúcia. Não importa se já fez, refaçam isso, como se fosse novo. Tudo. Ok? Para que e por quê? Quando eu falo, por exemplo, eu quero fazer um bolo, por exemplo, certo? Quero aprender a fazer bolo. Por que e para que eu quero fazer um bolo? Porque eu quero cozinhar. Quando eu falo por que eu quero cozinhar, quando eu falo por que eu quero cozinhar, ok? Por que eu quero cozinhar, isso é uma nova ação, vocês concordam? Eu descobri uma nova ação. Eu quero cozinhar. Por que eu quero cozinhar? Essa é uma nova ação, ok? Agora, vocês vão fazer a mesma pergunta para essa nova ação. Por que que eu quero cozinhar? Pega essa frase que vocês colocaram e façam a pergunta para que e por que dessa frase. E vocês vão conseguir uma nova ação embaixo. Uma terceira ação. Vão encontrar uma terceira ação. Ok? E não julguem. Isso é muito importante nesse momento. Não julguem. Coloque o que vem no coração de vocês. O que vem de primeiro, puf, que aparece. Coloca lá. Tá?
você tem uma terceira nova ação. E agora você vai fazer de novo essa pergunta. Por que e para que essa terceira ação? Por que e para que essa terceira ação? Vai gerar uma quarta ação. E, por último, você vai perguntar por que e para que essa quarta ação. Por que e para que essa quarta ação? Por que e para que essa quarta ação? Vai gerar uma quinta ação. Certo? Vai gerar uma quinta ação. A pergunta que vocês vão fazer é o seguinte: essa ação que vocês têm aí, a quinta ação que vocês estão fazendo, ela valida a primeira ação? Faz sentido? A quinta ação faz sentido com a primeira ação? E quando eu falo faz sentido, é de prima, não tem dúvida, é fé pura. Quando você faz essa pergunta, vem de imediato sim. Se vier 1,0000001% de dúvida, se, já não validou. Já não está certo a história. Ok? E se ela não está certa, você precisa rever a ação. E ela vai estar diretamente ligada com essa quinta ação e essas quatro outras ações. Você precisa olhar essas quatro outras ações, como alinhar em uma ação que é a vontade. Minha vontade talvez não seja como o alpinista, não seja subir o pico do Everest. Seja o quê? Trazer orgulho para minha mãe. E trazer orgulho para minha mãe talvez simplesmente é dizer que eu a amo, ou perguntar para ela: como é que você faz, mãe? O que eu tenho que fazer para deixar você orgulhosa de mim? E ela vai dizer a ação. Por exemplo, e eu não vou precisar subir o pico Everest e correr risco de vida na história. Então, vocês precisam alinhar a vontade de vocês. Esse é o primeiro caminho. Vocês precisam alinhar a vontade de vocês. Porque a partir desse lugar, certo? É que tudo se desdobra. E aí eu pergunto para vocês, está todo mundo alinhado aí com a sua vontade? Lembra que eu pedi para fazer uma coisa simples. Se você não está alinhado, alinha a sua vontade. Então, vamos supor, certo? Vamos supor que essa vontade de ir a Paris, de ter um escritório, de ir à Disney, e outros aí que colocaram, isso esteja alinhado. Aí sim, nós vamos o quê? Para o poder da visualização. E aí, queridos, esse é um lugar, é o segundo pilar, a criatividade, a imaginação. Esse é um lugar que ele precisa do verbo precisar, está desbloqueado. E aí eu vou falar um pouco sobre a questão de bloqueios, que é importante, tá? Sabe por que normalmente você não concretiza as coisas? Eu vou dizer, escreva aí. Porque ao invés de construir, você destrói as coisas. Então, às vezes, eu não fui para Paris porque ao invés de eu construir, eu destruí coisas. Eu não permiti que aquilo fosse construído e viabilizado para que eu fosse para aquele lugar. Ou eu permiti que fosse destruído. Eu não tenho um escritório por conta disso. Eu não fui para a Disney por conta disso. Eu ainda não fiz Pilates por conta disso. Porque eu fico sabotando o próprio processo para que isso aconteça. Então, se eu quero construir, eu preciso realmente construir. E aí eu preciso começar a me ver fazendo esse lugar. Eu preciso visualizar esta vontade que eu tenho e que está alinhada. E se eu não tenho imaginação, se eu tenho bloqueio de imaginação, eu preciso desbloquear essa imagem-ação. De tal forma que, se eu falar laranja, vocês veem a laranja. Se eu falar casa, vocês estão vendo uma casa, mesmo de olhos abertos. Esse é o lugar que vocês precisam atingir. Se você não tem uma imaginação, uma imagem-ação, uma criatividade, uma atividade criada, isso não vai acontecer.
ou vai acontecer de uma forma a esmo, vai acontecer uma forma do barco à deriva. Esse é o segundo pilar, o pilar da imaginação, da iluminação, da imagem em ação. Então, eu vou convocar vocês agora a deixarem o lápis do lado, deixarem seu lápis do lado, caderno do lado, certo? E nós vamos para esse poder da visualização. Ok? Muito bom. Então, eu vou pedir que vocês fechem seus olhos físicos agora. Vai ser rápida a experiência, ok? Fechem seus olhos físicos. Se você tem dificuldade de fechar seus olhos ou permanecer com os olhos fechados, amarre uma camiseta. Coloque uma camiseta, amarre uma camiseta nos seus olhos, tá? Se não, tudo bem. É só fechar os olhos e permanecer com seus olhos fechados. Respira fundo. Isso. Solta. Isso. E agora eu quero que você vá para esse lugar. Se é Paris, se é a Disney, se é o escritório, se é aquilo que você colocou como uma ação. Começa a se ver nesse lugar. Se vê nesse lugar. Pleno e puro. Vê detalhes desse lugar. Começa a se imaginar nesse lugar. E de uma forma plena, já executado, já acontecido. Não é que vai acontecer. Já acontecido. Se vê andando nos lugares. Isso. Ok. Respira fundo. Fixa essa imagem dentro de você e vai abrindo os olhos. Então, lembrem, nada que foi construído na humanidade foi construído antes dessa ação. Antes da imaginação. A cadeira que você está sentado foi imaginado por alguém. Os óculos que você está usando foi imaginado por alguém antes de ser concretizado. Essa mentoria que eu estou dando foi imaginado por alguém antes disso acontecer. Vocês estarem aqui, vocês imaginaram vocês aqui antes de estarem aqui. Nada nesse universo de meu Deus, foi concretizado, realizado, materializado antes de uma imaginação. E quanto mais vocês reforçarem essa imaginação, mais isso vai estar acontecendo. Mais perto vai estar perto de vocês. Mais perto estará de vocês. Certo? Então, esse é o segundo pilar. Só que o segundo pilar, ele precisa estar antes no primeiro pilar. Você construindo a sua vontade e trazendo para a sua imaginação. Luiz, eu tenho bloqueio de imaginação. Precisa desbloquear. Precisa fazer exercícios, buscar exercícios que desbloqueiem a sua imaginação, que você consiga imaginar o que você quer. E além. Se eu falo uma laranja, você vê o pomar de uma laranja, você vê dentro da laranja, você vê a laranja mais laranja, menos laranja, a laranja espremida. Você precisa realmente ter esse poder de imaginação, das múltiplas possibilidades da imagem em ação, tá? Precisa desenvolver esse lugar. O bloqueio de imaginação, normalmente, ele vem pelo perfeccionismo, ele vem porque uma pessoa chegou para você lá, que você confiava, com pouca idade, com por volta de 6, 7, 8 anos, né? E você queria fazer do lápis um foguete, e aí essa pessoa disse, você já é uma criança adulta, você não é mais um bebê, isso é um lápis, para de bobagem. E aí você bloqueou a sua imagem. É ali que bloqueia uma imagem. Você falou do seu amiguinho imaginário, e ele estava ali mesmo, né? E seus pais começaram a falar, ó, deixa eu dizer uma coisa, isso é uma bobagem, você não tem mais idade de ficar inventando história. E aí você começou a imaginar que aquilo tudo era uma bobagem. E ir para esse mundo cientificista e material. E perdeu a sua capacidade de imaginação. Você precisa recuperar a sua capacidade de imaginação. Buscar, Eliana, buscar exercícios. Hoje, você tem muita coisa na internet. Se você botar na internet, né, desbloqueio da imaginação, né, exercícios para a imaginação, você vai encontrar um monte.
tá? Na internet. É muito fácil. Livros que falem sobre a imaginação. Pronto. Você vai encontrar um monte de lugar, tá? Só fazer uma pesquisa rápida. Muito bem. Ok. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma limitação de tempo e de espaço, em que você não expande. Limitaram você num tempo e no espaço, ou seja, limitaram você no Cronos. Você perdeu o que a gente chama de Kairos, que são as múltiplas possibilidades. As múltiplas possibilidades. Você perdeu esse lugar. Você precisa recuperar esse lugar em que você transcende, você sai de uma sala fechada. Você olha você dentro de uma sala e vê o prédio, vê o município, vê o estado, vê o mundo, vê o universo, vê dentro, vê fora, vê o macro e vê o microcosmos. Você tem que dar asas à sua imaginação. Você tem que começar a desenhar. Você tem que pegar uma folha em branco e viajar nessa folha em branco. Você precisa começar a cantar ridiculamente. Lembra que o ridículo é extraordinário. Canta. Tá vendo o ridículo? Isso é ridículo, entende? Mas eu estou cantando e você está de boca fechada. Percebe? Você tem que começar a desenhar e falar, eu sou o maior desenhista do mundo. Picasso é bosta perto de mim. É isso que você tem que falar. E começar a desenhar. Jogar guache na tinta, na folha. E sair pintando. Comprar canetinha e pintar. É isso que tem que fazer nesse lugar. Começar a cantar, começar a dançar, ridiculamente dançar. Nossa, você é ser condenação, isso, e você é preconceituoso, seu ridículo. E pronto, e sai dançando. Não importa o que você está fazendo. Dançar é a arte do movimento. Então, começa a se movimentar. Esse movimento que eu estou fazendo com a cabeça ó, é dançar. Isso é dançar. Cantar, sabe o que é? Você soltar a sua voz. Eu estou aqui com melodia. Hermeto Pascoal, sabe como é que ele compõe? Ele vai para o metrô escutar as pessoas falarem. E assim ele compõe, porque ele escuta notas musicais onde as pessoas estão falando no metrô. Uma orquestra viva. Então, você tem que dar asas à sua imaginação. Você tem que desbloquear esse lugar, tá? Porque você está preso no tempo e no espaço. Sabe quem prende você no tempo e no espaço? Alguns agora vão sair da sala com o que eu vou falar, mas o que eu posso fazer? É a sua limitação, é o seu bloqueio, eu não posso fazer nada. Sabe quem limita seu tempo e seu espaço? O diabo. É ele que limita seu tempo e seu espaço. Ele está usando você. E não tem nada de religioso aqui. Nada de religioso. Eu estou falando de uma energia diabólica, uma energia que manipula você. E que está manipulando você desde pequeno. Ela existe? Existe. Ele é esse cara de rabo? Não, não tem nada de rabo, como Deus também não é o cara barbudo. Esquece esse lugar. É um lugar que te limita, que faz você destruir, sabotar você mesmo. Esse é o lugar que você precisa vencer. Você precisa romper essa barreira. Você precisa romper essa barreira. Você precisa começar a entender que você é o milagre de você mesmo. Que você precisa mandar as pessoas irem cuidar da vida delas, para não falar outra coisa, entendeu? Para tomar naquele lugar, entende? Bem claro. Você tem que falar, vai cuidar da sua vida, vai se fuder. É isso que tem que falar. Simplesmente. E você vai cuidar da sua vida. E deixe que os outros cuidem da sua vida. Você precisa cuidar da porra da sua vida. E transcender. Sair da caixinha, sair da sua casinha. Começar a ser ridículo. Fazer as coisas que tem que ser feito. Você tem que parar de estar limitado no tempo e no espaço. Você tem que parar de fazer a mesma coisa, o mesmismo, sair da média. Média é quem é medíocre. Você tem que parar de ser medíocre. Eu não falo para pessoas medíocres. Eu não falo para pessoas medíocres. Se você é medíocre, você tem que sair agora dessa sala. Eu estou falando para pessoas que querem fazer a diferença nesse mundo, que quer parar de ser ridículo, verdadeiramente ridículo, que quer parar de ser manipulado pelo diabo, que quer parar de entregar a vida para o patrão, para o pastor, para o pai, que tem que começar a assumir sua vida. Se você mora na casa dos seus pais, você tem que botar data para sair da porra da casa dos seus pais. Hoje. Hoje, não é amanhã. E assumir a sua responsabilidade. Se você tem filhos, você precisa assumir a responsabilidade dos seus filhos, da educação dos seus filhos. Não é o professor que vai educar. É você que vai educar seus filhos. Você tem que começar a amadurecer. Você não vai prosperar se você não amadurecer emocionalmente,
se você não amadurecer como pessoa, se você não amadurecer espiritualmente. Se você ficar sendo regido pelo pastor da sua igreja, você está fudido. Você está preso a ele. Qualquer pessoa que te limite, você tem que mandar ir tomar no cu hoje. Todos, pai, mãe, marido, papagaio, mulher, pastor, quem for, está te limitando, você tem que falar, hoje é o dia final. Escrever para essa pessoa. E eu acho que se isso está sendo agressivo para vocês, tem que sair dessa sala mesmo. E não voltar nunca mais a me escutar. Porque se você continuar me escutando, cara, você vai ser um terror na Terra. Eu estou criando verdadeiramente conspiradores que vão foder com esse planeta, esse sistema todo. É para essas pessoas que eu estou falando. É para essas pessoas. E o resto eu quero que se lasque. Vai, continua se fudendo nesse mundo. Sendo manipulado por governo, por religião, por sistema econômico, político, religioso. Eu quero libertar você. Esse é o lugar. Como eu fui libertado, eu quero libertar você. Aliás, eu nasci liberto. Eu tive que me moldar, porque eu não tinha forma alguma. Se alguma coisa que eu tinha era liberdade, eu sempre experimentei a liberdade. E fiz mau uso da liberdade. Por quê? Porque tinha demais. Meu caminho é o inverso. Eu sei o que é liberdade. Plena e pura. Nunca me faltou dinheiro, nunca me faltou relações, nunca me faltou espiritualidade, nunca me faltou objetivo de vida. Fui bailarino 30 anos, vocês sabem o que é isso? Eu, como bailarino, juntei $100 mil. Construí uma academia que passou de 240 mil para 2 milhões, o prédio. Nunca me faltou nada, mas eu fiz mau uso desta porra toda. E hoje eu sei gerenciar isso tudo. Eu estou numa nova fase, por isso que eu posso falar isso para vocês. Porque eu vivi isso. Simples assim. Então, vocês precisam se desbloquear da imagem e ação de vocês. Vamos para o terceiro pilar? Terceiro pilar é o pilar do som. E aí nós vamos a Gênesis 1. Gênesis 1, o que ela fala? Da vontade de Deus se fez o quê? A luz. E da luz se fez o som. Luiz, você é religioso? Não, sou espiritualista. Eu não sou idiota, não sou tolo e não sou ímpio. Eu sei que Deus existe. Isso que foi que Jung falou na última mensagem dele. Jung, você acredita em Deus? Não, eu não acredito em Deus. Eu sei que Deus existe dentro de mim mesmo. É simples assim. Você não fará nada na sua existência se você não tiver conexão com o sagrado. Simples assim. Nada. E tudo que você fizer não se sustentará. Então, quando eu trago a Gênesis 1, não pense que eu estou falando a respeito do catolicismo, porque a Bíblia não pertence ao catolicismo. E a palavra que está dentro da Bíblia não pertence aos apóstolos. A palavra pertence a Deus. Ela só foi traduzida e colocada e fixada naquele lugar. E aquele lugar foi tomado como posse por uma religião. Essa é a ordem. A Bíblia pertence a você e a palavra pertence a você. E você tem por direito e dever ler a palavra além da palavra. Lembra? A palavra é o espesso. Tem algo por trás que está regendo ela. Então, você precisa ser um hermeneuta. O que é um hermeneuta? O hermeneuta é um leitor de sinais. Sabe o que é um leitor de sinais? O Neo de Matrix é um leitor de sinais. 1999, eu sentado num cinema, assistindo Matrix 1. Muitos de vocês não tinham nem nascido em 99, provavelmente. Ou era bebê, estava lá com 3 anos de idade. Eu estava lá assistindo Matrix e começou a cair aquele bando de numerinhozinho verde. E o Neo pergunta para o Morfeu, o que ele está lendo? E ele fala, ele está lendo a Matrix. Cada código daquele é um código na Matrix. E eu pensei, cacete, cara, eu queria ler esses numerinhos verdes. Quando termina a Matrix 1, que o Neo ressuscita, olha o significado. Ele toma um tiro, morre na Matrix, e ele ressuscita. Por quê? Porque a amada dele pega no coração dele e diz, você não pode morrer agora. O amor
traz ele de volta. Esse é o significado. E quando ele volta, ele não vê mais parede. Ele vê todas aquelas formas como númerozinhos verdes. Cara, eu falei, uau, cacete, eu preciso ver isso tudo assim. E você sabe o que eu estou ensinando vocês? Agora, a vocês olharem cada númerozinho desse, a vocês olharem o todo e a parte, a vocês aprenderem a ler os sinais da vida, a vocês aprenderem a ler o que está por trás do espesso, por trás da parede, o que une tudo e o que dá individuação a tudo. Eu me tornei um leitor de sinais. Eu me tornei esse cara que lê a porra dos sinaizinhos verdinhos. Esse é o lugar. É isso que eu estou trazendo para vocês. Então, quando eu estou falando da Gênesis, da vontade de Deus, pilar 1, se fez a luz, pilar 2, e da luz se fez o som, é o pilar 3. Nós vamos falar desse pilar 3 agora. Pilar 3 fala sobre vibração, aquilo que vibra. Não adianta você imaginar se você não expandir, fazer com que aquilo expanda, que aquilo vibre, que aquilo entre realmente em ação, na sua imaginação. Você precisa colocar emoção, você precisa colocar vibração, você precisa ver isso vibrando, você precisa sentir a vibração de se ver em Paris. Não simplesmente Paris. Ah, estou vendo em Paris. Ah, que legal, é Paris. Estou vendo a fotinho de Paris. Ah, que legal. Ah, é um escritório. Olha lá, estou vendo no escritório. Não vai acontecer nada. O que vai conectar o gênio da lâmpada, o que vai conectar o gênio da lâmpada é a vibração que você fizer naquele lugar. É você vibrar com aquele lugar. É você olhar a Torre Eiffel e falar: eu tô na porra da Torre Eiffel, entendeu? E sentir o metal gelado, o vento batendo lá em cima. Você precisa sentir na sua víscera esse lugar. Esse é o lugar que vai ligar o conector. Qual o conector? Aquele que está mandando impulsos do universo para dizer: manda isso para aquele cara, manda isso para aquela mulher. O conector ligado. O que vai ligar o conector é esse poder da vibração. É você vibrar mesmo, entende? Você se ver naquele lugar e vibrar naquele lugar. Como o cara no carro, que termina, ele estaciona na garagem dele, a cena é perfeita. Estou falando do Segredo. Ele estaciona o carro dele e ele volta o banco assim, abre o olho, e a hora que ele abre o olho, ele pega e aperta assim, como se ele estivesse apertando o controle do carro. E atrás dele tem uma janela e faz pique, né? A luz pisca a luz atrás dele, né? Como se o carro estivesse na garagem dele mesmo. É esse lugar. Isso já está na porra das vísceras de vocês, entende? Porque onde vai ancorar isso? No corpo de vocês, gente. A matéria na matéria, não é a matéria no universo. A matéria no universo é na cabeça de vocês. A matéria na matéria é no corpo de vocês. Isso já está vibrando na víscera de vocês. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês vão estar aproximando aquilo que vocês estão com vontade, alinhada, imaginando e plasmando. Entenderam a história? Tá? Porque os afins se atraem. Os afins se atraem, como imã. Imã, tá? Imã. Positivo, puf, grudou positivo. Beleza? Uau! E aí, nós estamos falando de novo de limitação de tempo e espaço. Porque sabe o que acontece? Talvez você não se sinta merecedor de estar em Paris. Como é que você vai vibrar se você não se sente merecedor em Paris? Como é que você vai vibrar se você se vê pertencente a um estado ou um município e não se vê fora desse lugar? Se você está limitado nesse espaço e você não transcende esse espaço e chega com o seu espírito, sua alma, na Torre Eiffel, você só vai lograr esse lugar se você levar a sua alma e seu espírito para aquele lugar. E vibrar nesse lugar, verdadeiramente. E, de novo,
Quem limita você nesse lugar? Isso, ele mesmo, o bicho ruim, né? Aquele lugar que fica te sabotando, que você não merece, que você não é digno, que você nunca vai conseguir, e tarará, as justificativas na sua cabeça. Você precisa romper esse lugar, mandar ir tomar no cu a sua cabeça, falar assim, deixa eu falar, cala a boca, fica quieto, você não sabe de porra nenhuma, porque você não é sua cabeça. Você não é sua cabeça. Você não é as suas emoções, você não é o seu prazer. Aliás, né? Se você é guiado pelos seus prazeres, você pode começar a latir ou relinchar, ou cacarejar. Pode escolher. Pode escolher, não tem nenhum problema. Se seus prazeres sexuais te guiam, se seus prazeres de consumo te guiam, se seus prazeres de droga te guiam, se seus prazeres de reatividade, de ficar xingando e brigando com as pessoas te guiam, você pode começar a latir como um pitbull, não tem nenhum problema, você pode começar a rugir como uma onça aqui, ou um coelho que está trepando o tempo todo, sei lá, pode escolher o animal que você quer, e pode começar a agir igualzinho. Você não é isso. Você pode estar sendo regido por isso. E você tem que dar data para acabar esta merda. Porque você é muito além disso. Você não é seu corpo físico, você não é os seus sentimentos, você não é o seu campo emocional e você não é seu campo mental. Esses são campos que operam no plano da Terra. Isso são campos que operam no plano da Terra. Um anjo não sabe o que é isso. Um anjo não sabe o que é ação, um anjo não sabe o que é emoção, não sabe o que é prazer, e um anjo não sabe o que é pensar. Isso são condições humanas. Isso é uma dádiva nossa. E eles invejam a gente. É só você assistir Cidades dos Anjos, você vai entender o que aconteceu. Ele se apaixona por um ser humano, e para ele saber aquilo, ele tem que o quê? Cair, anjo caído. Pegaram? Ele tem que pular de um prédio e virar humano para ele experimentar, certo? E aí qual que é a missão dele? Não é experimentar a dor humana? O que Deus retira a ele? A pessoa que ele amava. Você quer experimentar a condição humana? Então tá, pode experimentar aí. Você vai sangrar, você vai ter dor, porque aí você vai saber o que é a condição humana e você vai poder ajudar os humanos. Pega essa. Simples assim. Então, o anjo, ele inveja a gente, ele não sabe o que a gente sente. Vocês estão numa condição privilegiada. Só os humanos, só quem está encarnado como humano, sabe o que é ser humano. Só que você não pode se confundir com essa porra toda. Confundir. Confusão. Fusão com. Você precisa se desconfundir. Parar de se identificar com esta merda toda. A sua identidade não é a sua memória. A sua identidade não é o seu plano mental. A sua identidade não são as suas emoções e as suas memórias emocionais. A sua identidade não são os seus prazeres, as suas memórias de prazeres que você tem que ficar repetindo que nem um cachorro que tem que repetir prazeres. A sua identidade está ligada a você na qualidade de alma e a sua missão no plano da Terra. E tem que transcender a tudo isso. Tempo e espaço. Se você se sente limitado, você está limitado, você está fora da sua missão. E você está no lado sombrio de tudo isso que eu acabei de falar. Você está sendo sabotado nas suas vontades, você está sendo limitado nas suas imaginações e você não está vibrando porque você acha que você não é merecedor. Aí estão os 3 pilares. Os 3 primeiros pilares. Ok, queridos? Amanhã falaremos dos outros 3 pilares. Perguntas. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Escrevam no chat, por favor, as suas perguntas. Entrei aqui pelo convite de uma amiga, nem sabia o tema. Gostaria de participar de mais e mais palestras. Então, só colar amanhã aqui, Sônia. Você está no grupo? Se você não estiver no grupo, bota o chat aí, o link do grupo, por favor, do Zé Solange. Para as pessoas que não estão no grupo entrarem no grupo, tá? É só entrar no grupo. Amanhã eu vou falar dos outros 3 pilares. Perguntas? Tragam suas perguntas. Eu vou dar short answers. Vou tentar, né? Respostas curtas. 15 minutos aqui, 14 agora de perguntas. A gente encerra às 22. Exatos.
Thaís coloca que foi uma aula incrível. Magma. Gratidão, Thaís, pelo seu olhar, mas é seu olhar. E tudo certo. Para outros pode ter sido uma merda. E está tudo certo também. Foi as duas coisas. Kátia Ferreira escreve UAU. Está aí o link para vocês entrarem no grupo. Perguntas, aproveitem. Agora vocês têm 13 minutos de perguntas. E eu encerro 22 para me preparar para o meu leito real, para amanhã estar às 4h30 levantado para receber uma mentoria primeiro e depois dar a mentoria do Aliança 559. Eu confesso que já havia ouvido tudo isso, mas nunca de uma maneira tão explícita. Que legal, Luciana, se eu não me engano, né, seu nome. Você teve no Aliança 559. Eu lembro do longo. Eu acho que é Luciana ou Luciane. Luciana. Muito bem, Luciana, seja bem-vinda. Muito bem. Amanhã eu darei os 3 pilares, próximos pilares. Nós vamos falar sobre abundância, disciplina e poder, empoderamento. São os 3 próximos pilares. E no terceiro dia, os últimos 3 pilares. Amanhã, hoje tem a ver com a sua questão espiritual. Amanhã vai ter a ver com a questão almática, com a questão da imaginação. Amanhã com a questão de entrar em ação. Como entrar em ação. Foi um tempo maravilhoso. De muito entendimento. Não me lembro de ter sido orientada dessa forma. Muito bem, Lidiane. Lidiane Marcela, duplo nome, lindo nome. Nunca é enriquecedor saber que somos muito além do corpo físico e nossas barreiras emocionais. Isso aí. O Steve Jobs está me agradecendo também. Gratidão para o iPhone. Gratidão por tanta entrega. Tamo junto. Eu não escondo nada, eu entrego tudo. Quem me conhece, conhece. Outra característica minha é, se eu pego na mão de alguém, eu não largo a mão. A pessoa pode largar a minha mão, mas eu não largo a minha mão, a mão da pessoa. E ela vai se lascar comigo, entendeu? Porque eu não alivio. Não fico no meio do muro. Cara, quer ir? Vamos. Não quer? Fica para trás. Não tem nenhum problema. A hora que você quiser, você alcança a gente na próxima curva. Perguntas? 11 minutos agora para perguntas. Quem é 12 em 12 aí, escreve. Hashtag sou 12 em 12. Deixa eu ver quem é 12 em 12, está nesse programa 12 em 12. Mentoria de 144 dias comigo. Quem é 12 em 12? Escreve aí. Hashtag sou 12 em 12. Quem é Aliança 559? Quem é L5? Coloca aí para mim. Hashtag. Quem é MIT 4S? São todos programas que estão ligados a mim. Olha lá. Hashtag sou 12 em 12. Como sempre, Luiz Marcelo, abrindo nossos olhos, fazendo entender de uma maneira que precisamos. Grato. 559, 12 em 12, olha aí. É uma multidão já, é isso aí. Somos dezenas e seremos milhares daqui a pouco. Milhares, esse é o lugar. E um recado para você, Kelly, direto para você, Kelly, um recado para você. Você precisa ter paciência para entender a linguagem. Uma linguagem nova, o que eu estou falando, por mais simplicidade que eu fale, é tudo novo. E se a pessoa não tiver paciência de entender, deixar que isso incorpore em você, isso não acontece. Normalmente, isso é quando um coração é duro. Se o coração é molinho, é como uma terra úmida que deixa que engendre as sementes. Tem que amolecer o coração e deixar com que isso entre. E esse recado é para a Kelly direto, mas para todos nós. Tá? Sempre com o coração molinho, ficar com o coração molinho. Perguntas, agora vocês têm 9 minutos de perguntas para esse mentor aqui, para aproveitar desse mentor. 9 minutos de perguntas. Vamos ver quem vai ser esperto, o primeiro esperto a fazer perguntas. E não fique com essa coisa de que eu vou deixar para o novo não pergunta, pergunta você. Lembra, quem pergunta está com o cetro na mão. Não existe pergunta tola, existe o tolo que não pergunta. Toda pergunta tem sentido e faz sentido e está correta. Então vai, Luciana. Levantou a mão. Thaís, faça a pergunta, por favor. Pode deixar escrever, o Luzia Solange.
A Luciana está escrevendo. Escrevam suas perguntas, tá? Vai ser mais fácil. Escreva a pergunta aí, Thaís. Essa primeira tríade é muito importante, gente. A vontade, a imaginação e a vibração, tá? 369 são números sagrados. Qual o nome que você falou para pesquisar? Tesla. Tesla, tá? Tesla. Ah, Alzira! Olha que nome lindo, Alzira. Que nome lindo. Com relação a tudo que aprendemos, desde criança, aquilo que nos limita, como limpar tudo isso? Ah, é um longo caminho, Luciana, mas é o caminho da transmutação, tá? Transmutar, ok? Esse é o caminho. O que é transmutar? É botar água limpa onde tem água suja, ok? O primeiro caminho é o caminho da consciência, tomar consciência daquele bloqueio. É olhar e falar, bom, o que está me bloqueando? O que me bloqueia é o que me limita. Se está me limitando, o que é? Teto. Vocês nunca vão ver eu construindo teto em vocês. Sempre piso. Eu sou um destruidor de tetos. Eu destruo tetos. Não construo teto. Sempre aberto. Ok? Pode construir um próximo piso para um próximo nível, mas teto, telhado, nem que a vaca tussa. Nunca. Ok? Então tem que olhar o que limita. O que limita é meu bloqueio. E aí eu vou olhar por que está me limitando isso daqui. Pronto, vou descobrir o que é. E aí começa a trabalhar. Tá? Esse bloqueio normalmente é um bloqueio emocional, mas pode ser psíquico, né? Pode ser emocional ou mental, né? Mas normalmente é um bloqueio emocional ligado à nossa primeira infância, tá? Normalmente é isso. A questão é prática. Tenha vontade, dificuldade de imaginar, e muitas vezes percebo que minha vibração não está em sintonia, e sim, sinto meu corpo contrair. Como se fosse mentira. O que fazer? Treinar, testa e corrige. Né? Esse é o lugar de decantar. Né? Então, o trabalho, a vontade está alinhada, me parece. Né? Então, tem a dificuldade de imaginar, então isso é a prática. Prática, você é uma 12 em 12, então você tem lá uma mentoria só disso no segundo pilar, né? Das práticas para que você possa desbloquear a sua imaginação, está lá no segundo pilar. Com exercícios com as velas, com não sei o quê, enfim, eu dei uma mentoria de 2 horas disso, só disso, de como desbloquear essa imaginação, né? E a questão da vibração é você mentir para você mesmo, cada vez mais, né? Colocar o famoso kick, né? Kick, vai colocando os kicks, você vai lembrando, faz isso 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, vai colocando os kicks, elásticos, escreve na parede, para você lembrar e fixar aquilo. Quanto mais você fizer, mais você vai acreditar. Então, isso é muito doido, porque se, por exemplo, você fala assim, eu quero 100 mil reais por mês, você olha e fala, cara, mas eu não sou merecedor. Dentro de você tem uma coisa, como que eu vou conseguir 100 mil reais? Você não acredita naquilo. E você começa a fazer aquilo, sabe o que vai acontecer? Daqui 2 meses, 100 mil reais é merda para você. Você vai olhar e falar, isso não vai dar para fazer porra nenhuma, você vai ter que aumentar para 200. Isso que vai acontecer. Porque o 100 fica nada naquilo. Você vai para 200, vai para 1 milhão, e a hora que você tiver em 10 milhões, o 100 vai chegar. Porque o 100 é nada para você. Perdeu completamente o significado e a força da história. É assim que você vai conseguir. Sinto que sei que sou capaz de muitas coisas, mas não consigo sair do lugar. Esse é o 5º pilar, nós vamos falar amanhã sobre isso, Sônia, tá? Entrar em ação, ok? E 5º e 6º pilar, né? Porque capacidade tem a ver com poder. Você sabe que é poder, mas acha que não é capaz, né? Então você duvida do seu próprio poder e não entra em ação. Esse é o lugar. Você precisa resgatar a sua autoestima, a sua real identidade. Identidade é identidade. Se você descobre o que você realmente é, cara, acabou. É como eu, bailarino. Eu sabia que era bailarino. Ninguém precisa falar para mim que eu era bailarino. Eu sabia. Então, podiam me chamar de viadinho, de bichinha, disso, daquilo, que eu ia passar fome, não sei o que. Eu olhava e falava, caramba, peraí, mas eu sei que eu sou. E que se eu repetir isso daqui, se um conseguiu, eu consigo. Olha que simples. E consegui. Fui para a Europa. Fiz uma carreira linda como bailarino profissional. Tá?
Então, é resgatar a autoestima e a real beleza. Essa é a palavra. A realeza. Realeza. É resgatar a rainha que você é, o rei que você é. Esse é o lugar. E que é possível. Nós vamos falar muito sobre isso amanhã. Tá bom? Ok. Acho que dá tempo de mais uma pergunta aí. Para a gente ir encerrando. Se alguém tem mais alguma pergunta... Bom, queridos, então, recados, últimos recados. É assim, amanhã a gente se encontra no mesmo bate-horário, e outro bate-canal, porque vai ser outra sala, tá? Então, mas às 19h59. Se você curtiu tudo que você escutou, convide pessoas. E sem expectativa, faça isso como o sol faz, ele joga seus raios para todo mundo. E deixa que a pessoa decida e que o universo conspire. Esqueça, tira esse lugar, entende? Da expectativa e do saber de que aquela pessoa precisa, ai, tadinha, ela está passando por tanta dificuldade, ela precisa, talvez não, ela precisa se lascar mais. Você não sabe do que é, entendeu? E talvez outra está se lascando para caramba e você nem sabe que ela está se lascando tanto, porque ela fica mentindo para você e disfarçando. Está com um carrão endividado, ferrado, separado, chorando o dia todo e com um sorriso assim, ó. Precisa de agrimony, que é o floral de a pessoa parar de sorrir e falar a verdade, certo? Bom, enfim, então, convide as pessoas. Se você convidar 100 pessoas, 10 estarão aqui. Essa é o que diz a métrica. Então, convide as pessoas. Com um áudio, fala, cara, escutei um maluco, você não está entendendo o que é esse cara. Vai lá escutar esse cara que pode mudar a sua vida, tarará, tá, enfim, deixa lá uma mensagem para a pessoa. Então, esse é o primeiro recado. Aliás, o segundo. O primeiro é que nós estaremos aqui amanhã às 19h59. O segundo é para você compartilhar e espalhar essa mensagem, porque o que a gente quer é transformar esse mundo. E o terceiro recado importante é que amanhã nós estaremos às 5h59 ao vivo no YouTube. Se você quer me escutar um pouquinho mais, esteja presente às 5h59 no YouTube, Aliança 559. Luzia Solange vai botar aí o link para que você possa estar lá se inscrevendo no canal ou se inscrevendo no grupo, tem um grupo chamado Aliança 559, onde eu falo todos os dias. A gente lê a palavra, a gente faz a aliança ativa, visualizações, conexão com sua alma e seu espírito. Enfim, é uma doideira, né? O Aliança 559. Então, você quer estar escutando um pouquinho mais do que é esse maluco? Às 5h59, você pode estar escutando. Ok, queridos? No mais, um beijo na alma de vocês, que vocês tenham uma linda noite, saia da tumba, não fique dormindo lá na sua cama, transforme a sua cama num leito real, porque ela pode ser uma tumba que fica puxando você, falando assim, ai, fica aqui mais um pouquinho, tá gostosinho, ai, meu Deus, eu vou dormir mais só 5 minutinhos, etc, papá. E você sendo dragada a sua energia, você entendeu? Levanta da bendita cama, arruma ela e transforma em leito real. E bora botar o terror na terra, botar a pressão no sol, tem que levantar antes do sol, olhar para a cara do bicho e falar assim, mas tu é um vagabundo e não levantou ainda, bicho, eu já estou aqui trabalhando e você está aí, só vagabundeando. Bora trabalhar aí, meu irmão, bota a pressão no sol. Tá bom, queridos? Um beijo na alma de vocês, até amanhã às 5h59 ou às 19h59. Ó, minha equipe fique na sala para a gente poder fazer a nossa reunião final, tá bom?